Então, o que é que vocês acham? Jesus planejava? Sim ou não? Sim. Ele planejava e se preparava na oração, né? Ele tinha a dimensão espiritual, e aí o professor da escola dominical tem que fazer o seu devocional, orar pelos seus alunos, né? Ter uma vida consagrada, porque ele tem um ministério, né? Ou seja, você está diante de uma classe chamado por Deus para fazer esse trabalho. E Jesus sim planejava. Lá em João 3, em João capítulo 6, versículo 3, diz que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então, em várias passagens do Evangelho, a gente vê, não é, Jesus querendo ter esse momento particular com seus discípulos, inclusive dando tradução de algumas parábolas que ele contava ao povo, e os discípulos às vezes ficavam sem entender, e ele chamava os discípulos para um lado e ali explicava essas parábolas. Então Jesus tinha esses momentos a sós, não é? Tanto para ele, de comunhão com Deus, né? Como também com os seus discípulos, para planejar as estratégias no seu ministério, né? Como eles iriam alcançar mais pessoas e por onde eles iriam passar ensinando o Evangelho do Reino. Então Jesus tinha didática? Tinha ou não tinha? Uma didática poderosa, não é? Porque Jesus ele conhecia as estratégias de comunicação, e ele se utilizava muito da linguagem do povo para falar do reino de Deus, né? As parábolas se constituíam uma estratégia, porque segundo ele mesmo disse, né? Se falasse das coisas do reino, né, na linguagem do reino, o povo não iria conhecer. Então ele se utilizava da linguagem terrena, das coisas materiais da terra, para se referir sobre os temas celestiais, né? Então ele se utilizava de vários elementos que estavam ali do campo, né? Olhar para os campos brancos, né? Ele se utilizava de vários elementos da natureza para também comunicar bem aos seus ouvintes, né? Há uma passagem da Bíblia que diz que Jesus ele sobe ao monte, a uma parte mais alta do monte, enquanto a multidão ficou embaixo. Então ele entendia que naquela época não tinha microfone, então era preciso ter a seu favor a física, não é? Ou seja, o vento precisava se propagar e levar a voz de Jesus. Então ele precisava estar no lugar mais elevado, a favor do vento, e levando aí a voz dele aos seus discípulos, né? Aqueles que estavam escutando. Quando estava na praia, ele subia do barco, né? Então ele tinha estratégia didática para que a sua mensagem chegasse a todos, né? E uma coisa interessante também de Jesus é que ele ensinava as multidões, ensinava pequenos grupos, né? Como a gente viu uma vez em que ele estava dentro de uma casa, não é? Ensinando, e a casa estava cheia. E outra vez ele fez um estudo individualizado, ou seja, ele deu uma aula a um aluno, que foi a mulher samaritana, que foi a Nicodemos, né? Ou seja, Jesus ele não fazia acepção de público. Ele tanto dava aula, ensinava a uma pessoa, como também a grandes multidões, que ele de tal forma apertava ele, e naquele milagre, né, da mulher do fluxo de sangue, os discípulos disseram: como o Senhor pergunta que ele aperta, se aqui a gente não pode nem tirar o pé um de cima do outro, não é? Então tinha muita gente ali. Então ele era esse professor, não é, que realmente democratizava o ensino, e aí ele respeitava, não é, os seus alunos, aqueles que estavam querendo aprender,
a palavra de Deus. Então, o recado que a gente quer dar para vocês hoje à noite, o primeiro recado é que a gente deve primar por aquele aluno que chega para a escola dominical, não é? Na sua sala tem 3, então dê aula para os 3 alunos, né? Honre, né, a presença daqueles alunos que chegaram na sua sala, né? Se tem um aluno, vamos dar aula para aquele aluno. Ele se esforçou para estar ali de manhã, você não tem nem ideia o quanto, né, aquela senhora, aquele senhor, né, fez para estar ali de manhã, e aí você tem que honrar a presença dele ali, não é? E dar aula da mesma qualidade se a sua sala tivesse 30, 40 alunos, não é? E Deus vai honrar a sua atitude, porque aquele aluno vai se sentir honrado e vai trazer mais alunos, vai fazer a propaganda, né, de você, professor, né? Era o que acontecia com Jesus, não é? A fama de Jesus ia longe, não é? E as pessoas, antes de Jesus chegar, as pessoas já diziam, né? Jesus está vindo por aí, né? Foi o caso do cego de Jericó, com Zaqueu, né? A fama de Jesus chegava primeiro, antes de Jesus, e as pessoas já estavam ali envolvidas na glória de Deus antes de Jesus chegar, né? Isso é muito importante. E aí as pessoas queriam estar com Jesus, ouvir Jesus, e nós, professores da EBD, precisamos causar isso nos nossos alunos, essa ansiedade boa, né? Que no sábado o aluno já está se preparando, amanhã tem EBD, eu não posso faltar. E quando falta, fica com aquele peso na consciência. Chega no domingo à noite, chega para o professor, eu não vim hoje por isso, mas eu sei que a aula foi uma bênção, eu sei o que eu perdi, o senhor tem como mandar um resumo, o que foi distribuído e tal. Então, essa aula é uma aula que é muito parecida com um alimento, né? Porque o saber, né, o conhecer é muito semelhante, não é, à alimentação, principalmente no nosso contexto, não é, que nós trabalhamos com alimento espiritual, que esse alimento não é servido em nenhum outro lugar, apenas aqui, né? Nós podemos nos alimentar fisicamente, não é, em outros lugares, na nossa casa, no restaurante, em outros lugares, mas o alimento espiritual só é dado aqui, nesse espaço, que é o espaço do crescimento espiritual, não é? Então, o aluno precisa estar aqui, não é, junto, não é, com o professor para receber mais, né? E quando esse prato, né, esse banquete é bem preparado, todo mundo quer comer, né? Tem um sabor ali, não é? E alimenta e nutre, ele se sente bem espiritualmente, aí volta. Todo domingo ele está voltando porque a coisa é saborosa, mas não é só pelo tempero, mas pela nutrição mesmo, né? Ou seja, o ensino é genuíno. E assim acontecia com Jesus. Jesus, ele tinha uma didática, não é? E aí em Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, diz, não é, quando ele foi enviar os 70, ele disse, vai de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então ele enviava 2 em 2, depois ele explica, né? Porque quando um estiver cansado, o outro vai, não é? E apoia, não é? Então há uma estratégia, há uma didática, aí uma metodologia quando Jesus envia os 70. Inclusive, não leve muita bagagem, porque pode pesar e vocês vão se cansar, não é? Então tem toda essa metodologia no sentido da evangelização e do levar a palavra. Então Jesus, ele tinha didática tanto no ensino como também na capacitação daqueles que estavam para ampliar, não é, essa missão, essa tarefa que ele tinha. E aí eu trago para vocês a pergunta: planejamento é a mesma coisa que plano? O que é que vocês acham? Quem poderia, já que fazendo uma aula mais interativa para a gente não ficar só no monólogo,
e aí os alunos participarem. O plano seria a execução do planejamento? O plano seria a execução do planejamento. Quem amplia? O plano, ao meu ver, seria a construção em si. E o planejamento é como eu vou construir. Uhum. Quer dizer que o planejamento é uma ação, o plano é o resultado do planejamento. Quem mais? Mais alguém desse lado, porque já participou. Desse lado. Quem poderia ampliar mais ainda, reforçar esse pensamento que surgiu aqui e que vai se ampliando? Diga aí, Mário. Planejamento é aquilo que está prestes a executar. O plano é o resultado final. Uhum. Muito bom. Realmente, o planejamento é o ato de pensar, de organizar, né? Quando o professor, ele durante a semana, ele dedica um tempo no seu dia, né? Porque a indicação é que o professor, ele comece a planejar a sua aula na segunda-feira e vá planejando ao longo da semana, né? Até chegar ao sábado e fazer a conclusão do seu planejamento. Não deixar nunca para planejar nas vésperas, porque sempre tem algum imprevisto, algum casamento para ir, né? Alguma festa, né? Ou um congresso. Então, se você deixar para o sábado, é um tempo muito curto, né? Para você até se demorar para trazer novidades para além do que está na lição, né? Porque você vai selecionar os conteúdos na lição, mas você tem que ir à fonte, ler na Bíblia, né? Se está relacionado a um capítulo, você tem que ler capítulos antes, capítulos depois, né? Então, se você vai fazer isso à noite, após as 10 horas, meia-noite, você já cansado, cai no sono e não termina, né? E aí de manhã você está com aquela incompletude, né? Você não está seguro, né? E é muito ruim o professor estar dentro de uma sala inseguro, porque ele repete, ele passa isso para os seus alunos, né? De certa forma. E dá o nervoso também, né? O professor, quando está inseguro, dá o nervoso. E às vezes ele cai no erro de dizer: olha, eu não estudei a lição. Esse é o pior pecado que o professor pode dizer diante da sala. Mesmo que você não esteja preparado, mas você nunca pode declarar. É como aquela questão do juízo, né? Você, né, confessar o próprio crime, não pode, né? Então, mesmo que você esteja muito cansado, você esteja muito inseguro, mas não pode dizer: eu não li a lição, não estou preparado, mas estou aqui. Aí a turma já fica naquele: mas como assim? Não é? Cria aquele clima. Eu já estive numa sala na escola dominical e também na escola secular, de professores fazerem essa afirmação, e a turma fica naquela tensão, né? Será que ele vai dar conta? Dá-se a ideia de que houve um desprezo. Isso, porque todo mundo está ali esperando, né, algo, e aí o professor se preparou, aí por consideração ninguém se levanta e vai embora, fica ali, vamos ver o que vai sair dali, não é? Então, essa situação pode acontecer. Pode, mas não pode ser declarada. Mas o que a gente tem que fazer o esforço para que não aconteça? A gente tem que estar sempre no sentido de estar preparando as nossas aulas. E para isso não acontecer, a gente tem que começar na segunda-feira. A indicação é que a aula 6, né? A aula 6 de adultos terminou domingo passado. Segunda-feira eu já vou começar a estudar a aula 7, né? Vou preparar a aula 7, segunda, terça, quarta, não é? Dedicar um tempinho ali para ir ampliando. Então esse movimento de preparação, como a cozinheira faz, né? Tem a panela e ali ela não vai preparar a comida
dentro de 15 minutos. Tem prato que sim, né? Mas tem prato que não, que leva meia hora. Então tem todo os condimentos, né? E depois que a comida está pronta, tem que colocar, a gente chama de formar o prato, né? Fazer o prato, porque a gente também começa a se alimentar pelos olhos, né? Então, para levar à mesa, faz o prato. Então, leva tempo, né, na culinária para fazer um bom prato. No ensino também. Então, é preciso realmente esse planejamento a longo prazo para que no domingo a gente sirva uma coisa assim, quando os alunos estejam lá na nossa sala, eles estejam satisfeitos e a gente olha para o rosto deles, a gente vê realmente que eles estão satisfeitos, estão gostando. E o professor também tem esse feedback. Esse feedback, a turma está gostando, está envolvida, né, está compreendendo. Essa sintonia é muito importante. Então, o planejamento é o ato de planejar, certo? E ele é contínuo na vida do professor. Então, gente que não gosta, eu sempre digo lá nos cursos de formação de professores, gente, vocês estão aqui no curso de formação de professores, numa licenciatura, tem alguém aqui que não gosta de ler? Não gosto muito de ler não, então tá no curso errado, porque o professor tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, tem que gostar de escrever, porque é realmente a condição para você exercer uma boa docência, é você pesquisar constantemente, né? E no campo da teologia, né, no campo do conhecimento bíblico, mais ainda, porque a gente não pode estar entregando qualquer coisa, né? A gente sempre dizia lá na classe de novos convertidos, né, Mário, que a gente tem muito cuidado, porque os novos convertidos, iniciando a fé, a gente não podia estar ensinando algum equívoco, porque como crianças, né, o que eles aprendessem se fosse errado, saía reproduzindo para todo mundo, não é? Então a nossa responsabilidade é muito grande, né? Não é fazendo medo, não, é trazendo aí o sentido da responsabilidade de que tudo que a gente está ensinando, não é, os nossos alunos estão aprendendo e eles podem repassar para outras pessoas, né? E se a gente ensina errado, eles também vão repassar de forma errada, né? Então é necessário realmente o planejamento. E o planejamento envolve o estudo. É o estudo da palavra, mas é também o estudo da forma como a gente vai apresentar aquele conteúdo, né? Eu sempre digo que o conhecimento está aí, mas na sala de aula ele toma vida, ele toma forma, o conhecimento. E quem é que dá esse movimento ao conhecimento? É o professor, né? Eu sempre digo que a profissão professor é uma profissão que nunca vai deixar de existir, né? Por quê? Porque mesmo que você tenha todo o conhecimento proposto nos livros, na internet hoje, mas você precisa do professor ali para interagir, né? Para interagir com o aluno, para discutir, para ampliar aquele tema. E o plano? O plano realmente é a consequência desse ato de planejar. É um documento, algo que você sistematizou ali, ou mais simples que seja. E hoje eu trouxe para vocês um modelo de plano que é simples, né? Inspirado nos elementos da didática, né? Um plano é uma folha só, né? E aí ele tem 4 colunas, eu vou distribuir com vocês daqui a pouco e a gente vai ver como é que é fácil fazer isso e inspirado na nossa lição, porque a nossa lição da CPAD é uma lição, e não é só a lição de adultos, todas as lições, elas já se constituem um plano de ensino. Ela já vem nessa lógica do plano de ensino, trazendo o conteúdo, trazendo os objetivos, né? Trazendo as indicações metodológicas e também em algumas lições já traz indicação também de recursos, né? Então a nossa lição, ela é um plano, né? Agora, no momento em que você está planejando, você pode ampliar, né? Trazer mais novidades para a lição. Por quê? Porque o aluno ele vai estudar e ele vai para a sala de aula tirar as dúvidas, né? Ele vai para a sala de aula ampliar
não é, esse conhecimento que está aqui na lição, certo? Então, inspirado mesmo nessa estrutura da lição, a gente pode fazer o nosso plano, não é? Até porque a gente não dá conta de trabalhar literalmente tudo que tem na lição. Mais tarde a gente vai ver que vai ter que pensar, né, fazer uma seleção daquilo que a gente acha importante para trabalhar no domingo pela manhã. Porque nós temos que considerar um elemento muito importante para o planejamento e para o professor, é o tempo, né? Como coordenador pedagógico lá do setor 15, a gente fez uma experiência na congregação de andar em todas as salas e fazer pesquisa com quais os professores que conseguiam terminar a lição e anunciar a próxima. Então, a gente não, na época que eu andei nas classes, nenhum conseguia fechar a lição e anunciar a próxima, né? Que é o ideal, é o professor terminar com a conclusão daquela lição e já anunciar a lição 8, por exemplo, amanhã a sétima, e anunciar, já causar aquela expectativa no aluno da lição 8, e quem sabe fazer alguns desafios, perguntas, para que o aluno vá durante a semana pesquisando para trazer na próxima aula. Então, muitos professores, por exemplo, teve uma classe que chegava no terceiro tópico, não, aí o superintendente, atenção irmãos, 5 minutos para a conclusão, não é? Então já o professor ele fazia uma corrida ali para fechar, e aí o conjunto já começava a cantar e pronto, ele terminou a aula, mas é aquele término da aula que a gente fica naquele movimento de que não concluiu, não fechou isso. Então o planejamento, né, na vida do professor, ele vai contribuir para isso. Eu vou dizer que você cumprir uma aula dentro do tempo prescrito não é uma coisa fácil, né? Principalmente quando você tem uma aula dialógica assim, né? Dá oportunidade para o aluno, e aí tem que ter a estratégia de puxar para você de novo, né, o assunto, porque às vezes o aluno fica com a palavra e entra no testemunho e entra no testemunho do testemunho, não é? E aí tem que ter a estratégia de puxar de novo para você, para continuar a lição. E aí é um exercício mesmo da docência, é um exercício, né? Naquele domingo eu cheguei próximo, eu terminei o tópico 3, né? Mas não concluí, mas no outro domingo eu vou me esforçar para ver se eu corro um pouquinho mais para concluir, mas não anunciei a lição seguinte, mas no próximo domingo eu vou fazer isso, não é? Então no planejamento você vai dosando isso, porque realmente não é só aqui na escola dominical. Às vezes os professores reclamam assim, lá dentro da congregação a gente tinha a princípio 45 minutos, aí o pessoal reclamava. Aí o superintendente aumentou para 50 minutos. Agora é em torno de 1h10, 1h15. E mesmo assim o pessoal continua reclamando, não é? Por quê? Porque falta realmente considerar. É nesse tempo. Eu tenho que preparar uma aula para esse tempo. Não posso ir para mais ou para menos. Então isso diz respeito ao planejamento, certo? E aí nós vamos fazer uma vivência agora para a gente compreender alguns elementos do planejamento, tá certo? O momento daquele, o sexto, o Baldo, você conseguiu? Se não conseguiu agora, aí a gente vai para uma outra etapa. Essa atividade ela vai mostrar de forma prática, não é? Essa questão do planejamento, que é muito importante o planejamento para atingir os nossos objetivos. Quando você planeja bem, você finda realmente atingir os seus objetivos, que não é só ter uma classe cheia. O seu objetivo é que os alunos aprendam a palavra de Deus, né, de forma eficaz, segura, que eles compreendam o que você está ensinando.
seja uma classe com muitos alunos ou poucos alunos, não é? Então o professor ele tem que ter esse objetivo, né? Então essa vivência, a gente vai precisar de um voluntário, né? A gente vai colocar um cesto, um balde, uma certa distância. Ele vai tentar atingir o alvo, né? Tentar atingir o alvo. Se ele atingiu ou não atingiu o alvo, a gente vai saber por quê, né? Pronto. Pronto. Quem é o voluntário? Como se diz na minha infância, uma pessoa boa de mira. Pronto, a ideia é que você desse quadradinho aqui, tem que ligar aqui o ventilador, porque senão o ventilador vai influenciar ali na direção da bola de papel. Se você achar que a bola está muito leve, você pode pegar mais papel, certo? Faz parte da estratégia. Tá vendo? Ele já está sabendo que precisa fazer com que a bola fique mais pesada. Quantas tentativas você acha que precisa para atingir o alvo? 1, 2 ou 3? Então ele está querendo 3 tentativas. Pode ser que ele acerte na primeira, né? Vai depender muito do planejamento dele. Ele já começou a planejar já, porque quando pegou mais papel, sim, mas só não pode sair do quadrado, né? Pode projetar o corpo, pode botar mais força ou menos força. Abençoa. Se fosse valendo o prêmio, já perdeu, né? Agora você vai avaliar porque você errou, né? Você não desligou o ventilador. O ventilador não influenciou, não. Poxa vida. Você só tem uma chance. Sem ter que fazer pressionar, né? Atenção, peraí, calma. Avalie as 2 tentativas. Por que você não acertou? Estou orando, viu? Abençoa. Vamos avaliar por que você não acertou o alvo. O que é que você acha que está faltando? Falta um pouco de equilíbrio. E eu também usei um pouco de força, né? Desproporcional. Assim é para passar as 3 vezes do... Você acha que numa repescagem você consegue? Então você precisa botar mais força e mais equilíbrio no corpo. Mais equilíbrio no corpo. Então, gente, vamos ser misericordiosos. Não é? Esse é Mateus 5, né? A revista, essa lição fala da misericórdia. Agora, a gente pode mudar o jogo, a regra do jogo. Você pode agora avançar um quadro. Pronto. Não, você estava nesse. É um quadro só, irmão. Abençoa. Vamos lá. Uma sugestão. Ele pode mudar também a maneira de jogar. Em vez de jogar assim, você pode jogar assim. Pode. Olha aí, a metodologia. Ele pode também molhar com álcool que vai ficar mais pesado e cair do álcool. Se você molhar com álcool, aí cai. Mas será que essa mudança aqui
A distância diminuiu, será que não vai facilitar? Também acho Tem que botar. Também, né? Também que ele voltou a falar para gravar e está gravando ele mesmo. Ele está ansioso. Abençoa. Passando em 33 países, sabe? Essa é a chance, última chance, né? Sem querer fazer pressão. Pode ir. Vamos torcer por você. Oh! Glória! O que fez a diferença agora? Foi só a mudança do quadro? Foi o quê? A questão justamente de tirar mais a força, que eu estava jogando com muita força, né? E a questão justamente do equilíbrio do corpo, né? Muito bom. Concentração também. E também o exercício, né? Você jogou várias vezes e... Pois é, que o atleta também... A persistência leva à perfeição, né? Muito bem. Glória a Deus. E o incentivo da plateia. E o incentivo também. Vá, tente outra vez, tente outra vez. Aquele professor que às vezes assim, isso não é pra mim não. Aí o superintendente, vai, né? Vá. E aí ele torna-se um bom professor. Olha, essa vivência aqui ela é muito importante. Por quê? Porque ela mostra, né, os elementos da didática, né? Você tem ali um alvo, que é o objetivo, né? O conteúdo, ele levou, foi, irmão? Tá dentro do baldo, né? Muito bem. O conteúdo, né? Atingir lá as formas, né? De lançar esse conhecimento, né? Atingir esse objetivo, são as metodologias, né? As estratégias, que aqui variou, né? Desde a distância do balde, ele disse o equilíbrio, a força da mão. Alguém disse assim, em vez de jogar assim, joga assim, de cima. Então são os modos, as maneiras, os caminhos para se atingir o objetivo. São as estratégias metodológicas, não é? Isso quer dizer o quê? Que você, enquanto professor, você não pode estar investindo em apenas uma forma de dar aula. Você pode conjugar, né, formas diferentes, né? A gente sabe que a maneira predominante das nossas EBDs é a exposição, mas você pode aliar a exposição com uma outra coisa, e que pode ser coisa simples, né? Eu sempre estou defendendo que a gente não vai assim logo para o metaverso, né? Alguém já ouviu falar de metaverso aqui? Metaverso é uma realidade virtual que você bota um óculos e você entra numa realidade digital e fica tendo umas experiências